Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do BiblioThings. Bom, nesse vídeo de hoje nós iremos comentar uma questão aí sobre a linguagem XML. E nos comentários de questões, a gente aprende muito também sobre a teoria, beleza? Então a gente vai comentar a questão, discorrer um pouco sobre ela e falar um pouquinho aqui de teoria, tá bom? Bom, se você não é inscrito no canal, te peço aí para se inscrever, para comentar, para curtir, compartilhar, enfim, todos aqueles pedidos que a gente faz sempre no começo de um vídeo do YouTube, beleza? Então vamos lá para a questão. Bom, como eu já disse, a gente vai fazer um comentário de questão sobre a XML, a linguagem XML, e essa questão, ela caiu na prova aqui do CESP, prova ali do STF, ano de 2008, questão um pouco, já tem um tempinho, mas é uma questão muito interessante, porque esse tema aí do XML, dessa linguagem, da XML, da HTML, essas linguagens, elas vêm caído recorrentemente aí nos estudos que a gente faz sobre automação de bibliotecas, beleza? Então saber a diferença entre as duas, saber as características de cada uma é muito interessante para a gente poder acertar nas provas, beleza? Então vamos ler aqui a questão. A questão diz assim: a linguagem Extensible Markup Language, que é a XML, é um padrão de metadados recomendado para a descrição da informação publicada na internet. Bom, e aí, o que você marcaria nessa questão? Tá certo ou tá errado? Então, voltando aqui para a tela novamente, esse item aqui, ele tá errado, beleza? O item tá errado. A principal informação que tornou a questão errada é dizer que a XML é padrão de metadados, tá? Isso aqui tornou a questão errada. Trouxe aqui uma pequena apresentação pra gente ver aqui um pouquinho falar um pouquinho mais sobre a XML e também falar um pouco sobre o que é padrão de metadados, beleza? Então vamos lá. Bom, conforme a gente vê aí no slide, a XML, grave isso aqui, ela não é um padrão de metadados, tá? Então a XML, quando a gente fala em XML, a gente lembra da palavra marcação. Então a XML é uma linguagem de marcação de documentos, tá? Então vamos botar isso na cabeça, que a XML é uma linguagem de marcação. Então, basicamente, por essas duas afirmações a gente mata a questão e vê por que ela está errada. Mas, para a gente falar um pouquinho mais sobre XML, falar um pouquinho sobre padrão de metadados, o que significa a XML ela ser uma linguagem aí de marcação? Bom, a XML é a linguagem de marcação porque nela é o próprio usuário que define como se adiciona o significado aos dados, beleza? Especialmente a um documento. Então, na própria XML, é o próprio usuário que define que significado cada rótulo, cada etiqueta vai ter ali naquele documento. Então é o próprio usuário que define. Diferentemente da linguagem HTML, que ela já tem tags pré-definidas, etiquetas pré-definidas, na XML é o próprio usuário que define qual vai ser a semântica, qual vai ser o significado dessas etiquetas, beleza? Bom, a linguagem de marcação também ela é um conjunto de símbolos que demarcam e rotulam as diversas partes do documento, beleza? Então, quando a gente fala aí que a XML é uma linguagem aí de marcação, é isso. A própria semântica, a própria estrutura, o significado do dado, quem vai definir é o usuário, beleza? Olhando aqui na tela, outro ponto que as bancas gostam de abordar bastante quando a gente fala de XML é a diferença entre XML e HTML. A XML é a linguagem de marcação extensível, a Extensible Markup Language, como o próprio nome diz, e a HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, beleza? Então, as questões, os examinadores, eles gostam de explorar essas diferenças aí na hora da prova. Então, quais são as principais diferenças entre XML e HTML? Bom, a XML, ela descreve o conteúdo dos dados, uma dessas diferenças, e a HTML, ela se preocupa mais com a apresentação dos dados. Como ela é uma linguagem de hipertexto, a HTML, ela está preocupada mais com a formatação, a apresentação desses dados.
Outra diferença também muito importante é que a XML, como o próprio nome diz, que é a linguagem de marcação extensível, a XML ela possui extensibilidade, ou seja, as etiquetas, né, dessa linguagem, as tags, elas são definidas de acordo com a necessidade do usuário. Na HTML não, ela tem todas as etiquetas pré-definidas. Outro ponto também, a XML ela possui links mais potentes do que a HTML, né? Então ela amplia a quantidade de recursos que a HTML possui. Então a XML, pelo fato de poder definir semântica aos dados, ela é uma linguagem mais robusta, né? Outras características também muito importantes aí da XML. Ela permite o armazenamento da informação e a descrição no mesmo local. Também, a XML ela foi criada especialmente para recuperação e intercâmbio de dados, já que a gente define aí a semântica, né? E outro ponto é que a sintaxe da XML, que é rígida, ela facilita o trabalho das aplicações informáticas, beleza? E enquanto que na HTML a sintaxe dela não é muito rígida, né, a sintaxe, então ela dificulta o tratamento da informação ali pelos navegadores, porque essa falta de rigidez da HTML, ela torna esse trabalho aí das aplicações informáticas recuperar a informação, ela torna esse trabalho mais difícil, beleza? Então, a gente viu aí basicamente a diferença. Vimos por que, né, que a XML ela não é um padrão de metadados e também um ponto de diferença entre ela e a HTML. O que a gente pode abordar, né, entender nessa questão é que a XML ela facilita a criação de padrões de metadados, né, justamente porque a gente pode definir, pode personalizar as nossas etiquetas, né, na XML, só que a XML em si, ela não é um padrão de metadados, ela é uma linguagem, beleza? Então isso aqui, com isso a gente avança para o próximo tópico aqui do nosso slide, que é saber o que é um padrão aí de metadados, né? Que a questão falou que a XML é um padrão de metadados e a gente viu que não é. Então o que é um padrão de metadados? Bom, quando a gente fala aí de metadados, né, a gente vê que os metadados eles são muito presentes aí no nosso dia a dia, eles são ferramentas aí muito importantes para descrever os dados, né? Eles descrevem o conteúdo de diversas informações que estão disponíveis ali em forma eletrônica. Então a gente pode entender metadado de algumas formas. Metadado, por exemplo, podem ser atributos que representam uma entidade do mundo real, só que eles representam essa entidade no sistema de informação. Eles também podem ser denominados como descritores referenciais em forma de código e também eles podem ser considerados dados que descrevem outros dados, né? Ou dados sobre dados. Bom, então a gente viu que os metadados são muito importantes para descrever a informação eletrônica e algo que os torna ainda muito mais eficazes nessa tarefa é a padronização. Então a padronização ela faz com que a gente consiga compartilhar estrutura, sintaxe, significado de metadados. Ela amplia, né, a comunicação, a reutilização, o compartilhamento de informações, reduz atividades, reduz custos. Então a padronização ela realiza todas essas tarefas. E aí, como temos o metadado, que é um dado, né, que descreve outro dado, que ele traz informações ali sobre objetos descritos de forma eletrônica, e a padronização que traz todas essas vantagens aqui que eu acabei de citar, né? A padronização ela reduz custos, reduz trabalho. Então nós temos os chamados padrões de metadados. Então esses padrões de metadados eles garantem informações semelhantes sobre determinados assuntos, áreas do conhecimento, utilizados em mais de uma base de dados. Então o padrão de metadado, conforme a gente viu, ele é muito aplicável. Por exemplo, nós temos ali diversas bases de dados que referenciam, por exemplo, teses e dissertações, né? Então você já deve ver à cabeça o padrão de metadados ali da BDTD, né? A Biblioteca Brasileira ali de Teses e Dissertações. Então, como diversas bases de dados utilizam o mesmo tipo de informação, nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando, que são as teses e dissertações, os padrões de metadados, eles trazem essa padronização sobre a descrição dos dados, beleza? Então, eles trazendo essa padronização, eles reduzem custos, eles trazem informações semelhantes sobre o mesmo tipo de dado. Então, com isso, a gente vê que os padrões de metadados, eles já são estruturas prontas, estruturas
utilizadas por diferentes instituições, diferentes bases de dados que compartilham o mesmo conjunto de dados, beleza? Compartilham ali o mesmo entendimento da estrutura de descrição dos dados. Então, com isso, a gente vê que a XML ela não é um padrão de metadados, embora através dela nós consigamos criar padrões de metadados. Basta ver, por exemplo, o Dublin Core e outros padrões de metadados também que, através da sintaxe XML, a gente consegue descrever e criar esses padrões, beleza? Então, com isso, né, nós finalizamos aí a nossa parte teórica aqui dessa questão, beleza? Então vimos aí que a questão ela está errada, XML ela não é padrão de metadados, beleza? Então se você gostou desse vídeo, por favor, peço novamente o seu comentário, o seu gostei, peço que você se inscreva no canal, beleza? E para quem tiver interessado aí nos nossos cursos ou mentorias, basta acessar o link aí que está os links, né, que estão abaixo aí na descrição do vídeo, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, te vejo numa próxima análise, beleza? Bons estudos! Tchau, tchau!